Saudações a todos, mais uma vez. Estamos aqui para fazer uma exposição das Escrituras. Hoje eu irei falar sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Eu tenho feito, na Igreja Comunidade Cristã Nova Vida, uma exposição da carta de Paulo aos Filipenses. E hoje é o quinto sermão, a quinta mensagem. Infelizmente nós iremos começar a gravar a partir dessa quinta mensagem. Nós não gravamos as anteriores. E eu gostaria que você acompanhasse com a gente. Eu vou fazer a leitura de Filipenses capítulo 2. E eu vou ler a partir do verso 5. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura, se possível, abrisse a sua Bíblia. Eu farei a leitura na versão NVI. E diz assim as Escrituras. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós vamos fazer uma oração e em seguida eu seguirei com a exposição bíblica. Deus, mais uma vez, Pai, estamos diante da Sua santa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma compreensão, Pai, do texto, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. É o que te pedimos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é importante eu fazer algumas considerações sobre esse texto. Ele é um dos textos talvez mais importante dentro da teologia paulina. É um texto que vai falar de uma perspectiva cristológica. Então é importante que nós olhamos para esse texto de maneira muito cuidadosa e com muito temor. E para ambientalizar os irmãos, eu gostaria de fazer algumas considerações. A Comunidade Cristã Nova Vida acompanhou as outras mensagens, então já estão bem localizados dentro do texto. E para retomar um pouquinho, para a gente caminhar junto, é importante nós termos em mente que Paulo, ele foi quem escreveu essa carta. Nós a consideramos, Filipenses, uma das epístolas da prisão, porque Paulo escreveu enquanto estava preso. Nós não conseguimos afirmar corretamente da onde Paulo escreveu, se foi de Roma, se foi de Éfeso ou de Cesareia, Confesso que a partir dos meus estudos aponta para uma prisão em Roma. Essa carta Paulo escreve, ela se dá no contexto da segunda viagem. Se você tiver curiosidade, eu gostaria que você fizesse isso, pudesse ler Atos, dos Apóstolos, a partir do capítulo 16. Se você lê o 16 e em diante, capítulo 20, nós vamos conseguir tirar bastante informação
muitas informações do contexto da carta. E se nós olharmos para o capítulo 1, Paulo ele começa essa carta de maneira... Tem uma introdução, né, nos primeiros versos, verso 1 e 2, né? Paulo se apresenta como remetente. Depois nós temos, né, um agradecimento e a oração de Paulo. Paulo fala que ele estava orando pelos irmãos de Filipenses, né, da cidade de Filipos. E depois nós temos Paulo falando, né, sobre a maneira como ele vive. Depois nós temos Paulo, né, a partir do verso 12, falando sobre o progresso do evangelho. Ele, apesar de estar preso, ele fala que está havendo um progresso, como se ele estivesse fazendo uma defesa da sua jornada como apóstolo. Tipo, apesar de eu estar preso, o evangelho tem progredido, e isso foi uma forma, né, de tentar ajustar, né? Paulo estava ajustando os desafios que a igreja local estava tendo. Se você seguir, né, o verso 15, por exemplo, vai falar que havia irmãos pregando por inveja, por rivalidade, então havia um problema. E depois dessa primeira parte, Paulo começa então a olhar para esses irmãos, para esta igreja, e ele começa a tratar então do problema, da dificuldade que a igreja estava enfrentando, que era uma dificuldade de divisões, a unidade não estava sendo levada em consideração, e Paulo então, ele tem um propósito com essa carta, né? E nós então, quando entendemos o propósito da carta, o texto em si, ele começa então a fazer sentido, especialmente para o leitor original, e a gente tendo essa compreensão do propósito e a necessidade do leitor original, do que estava acontecendo, a gente então entende, e a partir desse entendimento a gente começa então a fazer algumas conclusões daquilo que Paulo estava querendo ensinar. Quando nós chegamos no texto lido, no capítulo 2, a partir do verso 6, para vocês terem uma ideia geral, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, para vocês, falando para os irmãos, né, para a igreja que estava se reunindo em Filipos, resolverem os problemas, para vocês caminharem bem, vocês têm que ter uma forma de viver. Vocês têm que olhar para alguém e viver desta forma. E Paulo então, a partir do texto, a partir do verso 6, ele mostra para nós um exemplo de Cristo. Por isso que eu disse que é um texto bastante cristológico, e como é possível aprender com o exemplo de Cristo. Os estudiosos, né, Ralph Martin, por exemplo, e muitos outros estudiosos, eles vão olhar para esse texto que nós lemos como um hino. Você pode olhar na sua Bíblia que ele vai estar até num formato diferente. Então, esse hino, por exemplo, quando foi traduzido do aramaico para o grego, ele até veio da língua materna de Jesus. Isso é importante a gente considerar. E se ele for, né, traduzido, né, do grego para o hebraico ou para o aramaico, é fácil de colocar ele em estrofes, como se fosse um hino mesmo. E então vamos pensar no que Paulo, né, naquilo que Paulo está querendo nos ensinar. É importante você olhar para esse texto como duas grandes partes, dois grandes blocos, né? O primeiro bloco, Paulo vai falar sobre a humilhação de Cristo, e num segundo momento Paulo vai falar sobre a glorificação de Cristo. E esse texto, ele tenha isso em mente, ele é central na perspectiva paulina, ele é central em Filipenses. Então nós estamos diante de um texto, um dos mais profundos do Novo Testamento,
um dos textos onde muitos estudiosos do Novo Testamento parou diante desse texto para pensar, para escrever, produzir material, produzir conteúdo, e ele é rico. Pensa num texto riquíssimo, e é importante para nós o que esse texto tem para nos ensinar. Veja que o verso 5 fala o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. É importante nós olharmos para a história e sabermos que ela tem um começo, que ela tem um meio e que ela tem um fim. E que Deus está conduzindo essa história. Que o que acontece não acontece de maneira desorganizada. Os antigos pensavam que a história ela é cíclica, né? Acontece algo hoje que pode melhorar ou piorar amanhã e que depois será restaurado, né? Mas quando a gente pensa na perspectiva cristã, a gente entende que, ao contrário disso, Deus ele está conduzindo a história. E é importante nós olharmos para as Escrituras, para Paulo e a sua teologia, e o que está escrito em Filipenses com essa perspectiva, de que Deus está conduzindo a história. Porém, nós vamos perceber que dentro deste momento em que nós estamos estudando, esse problema que Paulo está resolvendo na igreja, ele é fruto de um conflito que os estudiosos vão chamar de egoísmo, de orgulho. Então havia grupos, a unidade havia quebrado, a igreja estava começando a se fragmentar, e é claro para nós, quando a gente estuda o capítulo 1, que tudo isso é fruto de egoísmo, orgulho, inveja, e Paulo então ele vai tratar desses temas. E ele trata esse tema, ou esses temas, colocando Cristo como sendo o modelo, o nosso modelo para esses desafios. E por isso que ele diz, no verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Paulo, ele olha para esses irmãos que estão vivendo de maneira egoísta, orgulhosa, fragmentada, longe de uma perspectiva de unidade, e fala, olha, a atitude de vocês, algumas versões vai utilizar o termo sentimento, e isso é muito importante, de vocês deve ser a mesma atitude de Cristo. Olha que perspectiva importante, porque quando Paulo fala de atitude, de sentimento, Paulo inicialmente ele está apontando por uma perspectiva que se dá na nossa mente, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de enxergar as coisas, e nós vamos aprender isso com o texto. E isso, essa maneira de enxergar, essa nova maneira de enxergar, Paulo entende que ela sendo a maneira de Cristo, é a forma, é o que ele está nos ensinando, de lidar com os problemas relacionados ao ego, ao eu, ao meu, ao orgulho humano. Tanto que os estudiosos, pensando nessa dificuldade, e eu digo esses estudiosos fora da esfera cristã, quando olham para questões históricas, desde da Grécia em luta com os persas, os gregos com os romanos, em linhas gerais, tudo
estava conectada a uma perspectiva egoísta, a uma perspectiva orgulhosa, e esses estudiosos chamam esse problema de meísmo. É como se esses irmãos de Filipenses estivessem sofrendo o problema do meísmo, completamente envolvidos em situações egoístas, situações de orgulho, situações relacionadas ao eu e ao meu. E esse meísmo, ele é uma grande doença, ele foi um grande desafio, um grande problema, e nos nossos dias, né? Um grande problema. Agora, a grande pergunta diante disso é como nós podemos lidar com esse problema, o problema do ego, o problema do orgulho, o problema do meísmo. E Paulo fala, olha, a forma de vocês de vocês saírem dessa perspectiva, é vocês tendo a mesma atitude de Cristo Jesus. É vocês terem um ponto de vista de Jesus, é vocês pensarem como Jesus. É uma disposição da nossa mente, da nossa nova mente, que irá controlar as nossas ações e a nossa maneira de agir. Então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, nós precisamos ter uma atitude, um ponto de vista, a nossa mente semelhante, igual a de Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto da nossa conversa. Esse é um ponto extremamente importante que Paulo destaca nesse texto a fim de resolver os problemas que a igreja estava enfrentando. E quando nós temos um ponto de vista, quando nós temos a mente, quando nós temos o pensamento de Jesus, consequentemente as nossas ações, elas devem ser mudadas, elas devem ser transformadas. E Paulo fala, olha, se vocês quiserem mudar, ou para que vocês venham ser transformados, que vocês então tenham a maneira de pensar de Cristo. E isso para nós é muito importante, porque olha o que o texto diz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Veja que Jesus, Paulo está dizendo assim, olha, tenha o mesmo ponto de vista de Jesus, a maneira de pensar de Jesus, porque ele sendo Deus, ele não considerou o ser igual a Deus. Paulo está querendo dizer, fala assim, olha, ele tinha todos os direitos, ele era Deus. Veja que aqui está mostrando algo importantíssimo, que Jesus era Deus, mas ele não considerou ser igual a Deus, que seria algo que ele deveria se apegar, que seria algo que ele deveria se agarrar, como se fossem os direitos, Paulo está ensinando para nós, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Maneira de Jesus pensar deve ser impressa na maneira como a igreja deve pensar, os discípulos devem pensar. Qual foi a atitude, então, de Jesus? Que sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele, ao verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Jesus era perfeitamente Deus.
Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso 3, fala que ele é a perfeita manifestação de Deus. Ele não considera como sendo algo neste momento que ele deveria pegar-se, mas ele esvazia-se. Jesus, ele desce, por isso que nós estamos falando desse primeiro bloco como sendo a humilhação. Jesus vem e se humilha neste momento, vindo a ser servo. E olha que atitude, né? E é importante que você pense nessa atitude de Jesus, lembrando do ato de redenção, tá? Lembra que Jesus foi aquele que não considerou ser igual a Deus, porque esvaziou-se, vindo a ser servo, e a gente entende que essa perspectiva está conectada à questão da redenção. E nós entendemos que isso, irmãos, é algo extraordinário, é algo ímpar na questão bíblica, na perspectiva paulina, porque a maneira em que Jesus se esvazia, Jesus sai dessa perspectiva de Deus a uma perspectiva de servo, é a maneira em que a redenção, a salvação. E olha que contraste com a questão de Adão. A gente sabe, né, que Adão, ele foi convencido, né, a comer, porque a fala era de que eles seriam igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Adão trouxe o pecado ao mundo pela ilusão de ser igual a Deus. Enquanto nesse texto nós temos uma perspectiva na contramão, que aquele que de fato é Deus trouxe redenção ao mundo por se fazer servo, se esvaziando do ato de ser Deus. Veja que é importante nós termos, né, aqui claro que Jesus, na sua jornada, pelos seus feitos, nós sabemos que ele permanece sendo Deus, com todos os atributos de Deus, vivendo como um homem. E Paulo está querendo ensinar, falando assim, olha, vocês não perceberam que aquele que usurpou um dia ser igual a Deus, trouxe o pecado ao mundo, mas aquele que era Deus, desceu a uma atitude de servo, trouxe salvação ao mundo. E olha como isso está conectado com aquela primeira parte que eu falei que o problema do mundo é o quê? É o ego, é o eu, é esse sistema, esse meísmo. Enquanto esses problemas estiverem dentro da igreja, nós teremos pessoas vivendo de maneira fragmentada, fora de uma perspectiva de unidade, querendo ser, querendo ter, enquanto o texto está dizendo, olha, que a perspectiva de vocês seja a mesma perspectiva de Jesus, que o modo de pensar de vocês seja o mesmo modo de Jesus, que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se, e esse esvaziar-se, essa maneira de se tornar servo, foi a maneira que trouxe salvação, que trouxe redenção. E isso é importante, é uma perspectiva que nós devemos imitar, não no sentido de que através de nós virá a redenção, mas no sentido de que nós devemos aprender que essa é uma maneira cristã de viver, é um ponto de vista cristão de se viver, é o ponto de vista de Jesus.
E quando nós temos a mente de Cristo, nós temos controle das nossas vontades. Veja o texto que fala que quando ele se esvaziou, esse a si mesmo, uma decisão de Jesus, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele se esvaziou para nos salvar. Olha que atitude, olha que maneira de pensar, olha que maneira de viver. E se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, verso 23, nós teremos uma perspectiva de ensino de Jesus dentro desse ensinamento. 9, 23, diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse esvaziar-se, essa maneira como Jesus vem, tornando-se semelhante a homens, é uma maneira que foi ensinada por Jesus. Olha, é uma maneira, é a minha maneira, é o ponto de vista que vocês devem viver. Paulo está falando para os filipenses: olha, se vocês são discípulos de Jesus, está aqui o exemplo de Jesus. Para vocês caminhar, vocês têm que tirar esse meu, esse eu, esse ego, e vocês devem negar a si mesmo. Vocês devem deixar essas indiferenças e caminharem como Jesus caminhou. Veja que quando ele torna servo, quando Jesus esvazia-se e vem a ser servo, é interessante nós pensarmos que é o que se espera da mente do discípulo, Nós sabemos que o discípulo também tem que ter essa mente de servo. E olha o tanto que isso é difícil, porque o servo, ele não tem direito de nada. O que passa no coração de um servo? Como é dentro, internamente de um servo? O servo foi aquele que está à disposição do seu senhor, e a consciência, a mente desse servo é de que ele está ali para cumprir todas as exigências do Senhor. Jesus tinha isso em mente, que ele, sendo filho, esvaziou-se, não apegou ao fato de ser igual ao Pai, tornou-se a forma de servo, porque ele iria cumprir aquilo que estava planejado a ser cumprido. Não poderia ter reservas nesse ato de ser servo. Não há reservas nesse ato de servir. Jesus tinha isso em mente de maneira perfeita, porque se nós lermos o verso 8, nós vamos entender que ele foi obediente até a morte. Ele não parou na metade. Olha, eu sou servo por um momento, eu servirei por um momento. Não, durante todo o caminho, durante todo o trajeto, durante toda a jornada, é claro para Jesus que ele é o servo. E nós também devemos ter essa perspectiva de que nós somos os servos. Nós somos servos de Deus, o Deus Todo-Poderoso, e não deve ter reservas em nós, ao ponto de, em alguns momentos, ter em nosso coração uma vontade própria, sendo que a nossa vida, as nossas vontades estão disponíveis às vontades de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Olha que ensinamento fantástico que Paulo está trazendo para essa igreja, porque Paulo entende que Cristo é um exemplo perfeito, e somente o exemplo de Cristo pode corrigir os problemas da igreja. E hoje, irmão, se tem algo
pela qual nós devemos olhar, ou nós devemos voltar, é a voltar a Cristo, a ter uma perspectiva cristológica mais limpa, mais clara, mais cristalina, ao ponto de nós aprendermos as diferenças, os nossos problemas como igreja só serão resolvidos quando nós olharmos para Cristo, para o exemplo de Cristo em sua humilhação, em sua exaltação. Não tem outra forma de corrigirmos a nossa maneira cristã de viver, não tem outra forma de nós vivermos a não ser a exemplo de Cristo. Cristo Jesus. E veja que Mateus 16 também, né, fazendo aí, completamente conectado ao nosso texto, nós temos um exemplo, Mateus 16, 24, que diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a sua vida, por minha causa, irá encontrá-la. Veja que se estamos caminhando com Jesus, se somos discípulos de Jesus, somos servos de Jesus, nós temos que ter isso. Nós não temos vontade, a nossa vontade está submetida à vontade de Deus Pai. E isso nós aprendemos com Jesus, que cumpriu perfeitamente a vontade de Deus Pai. Viveu de maneira perfeita como sendo servo. E isso é extraordinário. Verso 8 diz o seguinte: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Esse ponto nos mostra, né, o verso 8, que Jesus percorreu o caminho todo, que Jesus não parou em uma parte do caminho, que Jesus não cogitou parar no meio do caminho, não, ele foi obediente, ele foi até o fim, até a morte. E Paulo, né, mais uma vez, através da pessoa de Jesus, está nos ensinando que ele, como um grande exemplo, obedeceu, foi obediente ao que diz o texto, até o final. Percorreu o caminho todo. Sendo assim, eu gostaria de concluir a primeira parte dessa exposição, a parte da humilhação, passando pelo texto e tirando algumas conclusões. Primeiro, a nossa atitude, a nossa mente, a nossa maneira de pensar deve ser a maneira de Jesus. Nós devemos olhar, nós devemos pensar e, consequentemente, se pensamos como Jesus, nós iremos agir, nós teremos atos que foram ensinados por Jesus. Segundo, esse ato de Jesus se esvaziar ensina-nos uma lição importantíssima no que diz respeito à contramão ao ego, cura as feridas do ego, do eu e do meu, do problema que eu disse para vocês que é o meísmo, e era o problema dessa igreja. Adão, que queria ser igual a Deus, trouxe o pecado, mas aquele que era Deus e não usurpou ser igual a Deus, esvaziando-se, trouxe salvação e trouxe redenção. Sendo assim, para a igreja caminhar, para a igreja mostrar frutos de justiça, como diz as Escrituras, deve ter a mesma atitude, o mesmo sentimento, a mesma maneira de Cristo de viver.
É importante que nessa jornada sejamos como Jesus, servos. Atitude de quem está numa condição de que não deseja, de que não quer, de que não tem um eu, de que não tem um meu, de que toda essa vontade, de que toda essa atitude está submissa à atitude de Deus. A atitude de Jesus estava submissa à atitude de Deus. E as nossas atitudes, para não ter o problema do ego, do meu e do eu, essa deve ser uma atitude de servo, que não leva em consideração as suas vontades, mas caminha de acordo com a vontade de Deus Pai, ensinada pelo Filho Jesus. E isso deve acontecer como? Todos os dias. E até quando? Até o fim. Jesus foi fiel até o fim. Jesus foi obediente até a sua morte e morte de cruz. No segundo momento nós iremos falar então da exaltação. É uma parte importante. Eu gostaria que você, aí da sua casa, após ouvir essa primeira parte, também, né, desse continuidade nessa exposição ouvindo a segunda parte. Amém? A palavra que eu deixo para você é que o cristão, né? Nós cristãos, nós somos caracterizados como filhos de Deus por termos a mente de Cristo, a maneira de pensar de Cristo. E é importante que nós tenhamos essa perspectiva de viver, que a sua visão, que a sua cosmovisão de vida seja cosmovisão cristã, a cosmovisão de Deus. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa lhe dar graça a olhar para Cristo e imitar o seu exemplo. Olhar para Cristo e tomá-lo como exemplo de vida cristã. E sendo assim, nós como igreja resolveremos muitos problemas. Entre eles o problema do ego, o problema do eu, que os especialistas chamam de meísmo. Nós seremos saudáveis. Nós não viveremos fragmentados, mas nós viveremos como unidade. Nós não viveremos distante, mas nós viveremos juntos com um grande propósito, o propósito da glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Aqui eu encerro minha palavra. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.